Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo ele foi feito, né, de uma forma diferente dos outros, porque ele nada mais é do que um relato de caso. Eu vim aqui contar algo que aconteceu comigo, uma experiência minha, nada agradável, e trouxe mais como forma de informação, de conhecimento, porque quando eu estava em meio ao caos, à crise, eu pesquisei muito conteúdo relacionado e encontrei pouca coisa. Então, como uma farmacêutica, quase nutricionista, eu acho que é um gancho bem interessante para a gente poder conversar aqui hoje. Então, eu sempre orientei as pessoas que convivem comigo, né, os meus amigos, os meus alunos, os meus colegas, a se cuidar, ter um estilo de vida saudável, enfim. E chegou um momento que eu deixei de ser aquela profissional e passei a ser a paciente. E quando a gente troca assim de lado, é bem complicado. Confesso para vocês que foi uma experiência assim meio traumática. Eu senti umas coisas que eu não sabia explicar o que que era. E engraçado que de primeira você não classifica aquilo como algo, como algo disfuncional, como uma doença, alguma coisa tipo, nada, você só acha que é variação mesmo do dia, até aquilo começar a ficar muito evidente. Então, assim, mais ou menos em 2024, lá no finalzinho de 2024, comecei a sentir os sintomas estranhos. Mas eles eram muito espaçados, então era assim, uma vez no mês. Aquilo começou a diminuir. Aí começou duas crises no mês, uma crise por semana, e foi ficando cada vez mais apertado o espaço dessas crises. Quando chegou no final de 2025, o negócio ficou inviável. Basicamente era mais fácil eu falar quando eu estava passando mal do que quando eu não estava passando mal. E de fato eu não sentia dor em lugar nenhum. Então, assim, mais difícil de explicar para uma pessoa que você sente dor em algum lugar é você falar que você está disfuncional, que você não consegue fazer as coisas, mas que você não tem dor em lugar nenhum. Aí a pessoa fica tipo, tá bom, doida. Aquilo começou a ficar cada vez mais estranho. Eu senti um mal-estar de forma geral, um bolo na boca do estômago. E quando vinha esse bolo na boca do estômago, tinha uns sintomas que parecia hipoglicemia. A minha mão tremia, suava, eu sentia aquela fraqueza, como se fosse desmaiar. A minha vantagem era de ficar encurvada. E ao mesmo tempo enjoada, e ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava comer alguma coisa para não vomitar. Era um misto, assim, uma bagunça, na verdade. E quando vinha aquele bolo na boca do estômago, eu basicamente deixava de existir, porque eu queria ficar quieta, encurvada, esperar aquilo passar, uma sensação muito ruim. Como eu disse, não tinha dor em lugar nenhum. E junto com isso tinha constipação e sensação de esvaziamento incompleto. Então eu não ia no banheiro. Quando eu conseguia ir no banheiro, eu sentia que eu precisava ir de novo no banheiro, mas não ia. Então era assim, uns sintomas muito angustiantes, sabe? Algo que você não consegue explicar direito, mas você está sentindo. E a maioria das pessoas que estão ouvindo isso acha que é um pouco de drama, talvez um pouco de ansiedade. Inclusive médicos falaram isso para mim. Então eu acho que o pior do que o sintoma físico que de fato me derrubava era eu não conseguir explicar e as pessoas não conseguirem entender o que estava acontecendo. Não era algo assim, hoje eu tô passando mal, hoje eu tô com enxaqueca, hoje eu tô com dor de cabeça. Não, era algo assim, tá tudo ótimo, tudo bem. Daqui a pouco não tava mais. E eu não conseguia identificar um padrão. Eu não conseguia explicar o que, que tinha acontecido para eu já não estar bem mais. E começou a ficar tão frequente isso que eu acho que a gente já começa a ficar com vergonha de falar que a gente não tá bem. Porque, poxa, que pessoa problemática, nunca tá bem. Inclusive, quando eu fui no endócrino, expliquei isso pra eles, eu fui em dois. E aí eles falaram pra mim, isso é hipoglicemia. Eu comprei um aparelho pra testar em casa, porque eu falei, não é possível. Quando eu começar a ter esses sintomas, eu vou aferir minha glicose e vou ver. Minha glicose normalzíssima. Nem alta, nem baixa, nada. Aí, com essa sensação de prisão de ventre, um dos endócrinos falou pra mim, olha, eu te aconselho num gastro, porque se tá tendo problema, né, na barriga e tudo mais, pode ir pra ver, mas eu não sei do que se trata. E todos os exames normais, tudo normal, tudo ok. Quando ele falou isso, eu comecei a identificar que isso estava muito ligado à prisão de ventre, e quando mais prisão de ventre eu tinha, mais sensação de esvaziamento incompleto eu tinha, e mais reativo eu ficava, ou seja, aquilo parecia um ciclo, uma coisa assim de louco, e aquilo me estressava. Não só o corpo, assim, o psicológico, ele ficava muito estressado, porque eu sentia que eu precisava ir no banheiro a todo custo e eu não conseguia ir. E com isso eu descobri
que o supositório era um aliado. Mas como a gente sabe, o supositório não é algo interessante para você ficar usando diariamente. O supositório é algo esporádico, ele serve para ajudar, ele vai irritar muito menos do que um laxante, que inclusive quando eu usei o laxante para fazer um exame, um abdômen total, eu passei muito mal tendo uma crise. Então eu fiquei muito apavorada com o laxante, porque eu piorei a situação. E aí eu comecei a usar o supositório, sempre com muito medo, querendo espaçar, porque o supositório, se você utiliza muito frequente, o seu intestino entende que precisa daquilo para ir no banheiro. Então, assim, se já estava ruim de funcionar, eu usando aquilo direto, ia piorar a situação. Então, era assim, somente em meio à crise, que eu já estava desesperada, que eu já não sabia mais o que fazer, depois de 5, 6 dias sem ir no banheiro, que eu usava o supositório. Ele resolvia o problema ali na hora. Algumas vezes ele conseguia cortar aquela crise horrorosa, mas outras não. Ficava sempre assim, aquela coisa que parece que você tá tapeando, né? Nunca resolvendo. De fato era, né? E é muito ruim a falta do diagnóstico, porque você não quer ter nada, obviamente. Mas quando você tem algo que você tá falando para as pessoas, e por muitas vezes eu fui em pronto-socorro e eles falavam para mim: ah, isso é ansiedade. Você está tendo uma crise de ansiedade, você precisa ir para o psicólogo. Você começa a observar os padrões. E não era. Então, uma coisa é você brigar no serviço, brigar com o marido, ter um problema e aquilo te gerar uma crise de ansiedade. Outra coisa é você estar ótima num churrasco de tarde com a sua família. Você não está precisando de nada, você não quer nada, você está tudo bem, você nem está pensando naquilo. E do nada te dá uma crise. Como pode ser ansiedade? E aí eu comecei a questionar isso, porque toda vez que eu ia num pronto-socorro, e quando eu ia, eu estava no auge muito péssimo. Eles falavam para mim que era ansiedade. E aí no final de 2025 eu fui num gastro, ele me passou tanto exame, mas tanto exame, eram mais de 7. Entre eles tinha a síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, H. pylori, úlcera, gastrite, passou tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco. E esses exames ficaram muito caros, porque eram muitos exames, vocês não estão entendendo. E eu questionei isso pra ele, falei, doutor, esses exames vão ficar muito caros, não tem um que eu possa fazer agora pro senhor me ajudar e depois eu vou fazer nos outros, calma? E ele simplesmente falou pra mim que sem os exames ele não ia fazer nada, e realmente não fez. Então eu saí de lá mais frustrada ainda, com um monte de exame para fazer, sem saber por onde começar. E ele ainda falou para mim, você pode fazer aos poucos, porque pelos seus sintomas você não vai morrer. Graças a Deus que eu não ia morrer, mas não era essa a questão. Eu queria era não estar passando mal. E no início de 2026, eu pensei assim, vou procurar um segundo gastro, só pra gente conversar, perguntar, né, ver o que ele tem a me dizer. E também com medo, vou lá à toa, será que vai resolver? Enfim, falei, mas eu vou arriscar. E fui nele. Gente, que coisa abençoada. A melhor coisa que tem é um profissional de saúde humano, empático, que te ouve e que te valida e te resolve. Finalmente fui diagnosticada a síndrome do intestino irritável. Então, assim, não era maluquice, não era frescura, não era ansiedade, realmente era um problema. Então, esse diagnóstico ele veio por exclusão médica, a gente conversou, eu já tinha anotado tanta coisa sobre aquilo, levei para ele. Ele disse que provavelmente eu não tinha intolerância à lactose nem ao glúten, porque em meio às crises, quando eu estava assim muito enjoada, irritada, eu só conseguia tomar leite. E eu não sentia nada com aquilo, não passava mal. Na verdade, era uma das poucas coisas que não me fazia mal. E aí ele começou a associar, ele falou que se fosse intolerância à lactose, provavelmente depois de eu tomar o leite eu teria uma crise de diarreia. Isso não acontecia. E para quem não sabe, a síndrome do intestino irritável, ela não é uma inflamação, ela não é bactéria, nada disso. Ela é um distúrbio funcional do intestino. Ou seja, você tá tudo bem, você vai fazer exames e provavelmente vai dar que tá tudo bem, mas o funcionamento desse intestino, ele tá alterado. E com isso faz essa bagunça toda. Ele realmente me pediu uma endoscopia que está marcada para fazer agora, ainda não fiz. Mas ele falou que eu não podia ficar esperando e para a bênção de Cristo ele me medicou. Ele me passou a trimebutina. E esse vídeo ele não tem um caráter você se autodiagnosticar, se automedicar, não é para isso. Mas claro que ele é um canal de farma, a gente tinha que falar do medicamento, né? Mas é um vídeo informativo. Então, assim, muitas vezes só a boa vontade, só a alimentação, só a atividade física não vai resolver. A gente às vezes precisa entrar com a medicação. E foi o que aconteceu.
Então a trimebutina, ela não é um laxante, ela não é algo simples. Então ela atua na motilidade intestinal. Então aquilo que estava bagunçado, a forma de como o intestino estava funcionando, ela regula. E desde o primeiro dia que eu fui medicada, todos os meus sintomas passaram. Então ela funcionou no meu caso. Mas lembrando, tenho um estilo de vida saudável, faço atividade física regularmente, me alimento bem, bebo água bem. Então, assim, não foi só medicamento, foi o acompanhamento junto com o medicamento, junto com o estilo de vida, junto com o manejo, o cuidado, a atenção do profissional, porque isso conta muito. E, infelizmente, hoje a gente está meio precário, né, dessa atenção. Então, assim, é claro que o emocional influencia nisso. Quem aqui nunca foi apresentar uma palestra, apresentar alguma coisa na frente de todo mundo e ficou com dor de barriga? Então, assim, claro que o emocional influencia nisso tudo. Mas a síndrome do intestino irritável, ela não é psicológica. Então, se você não está se alimentando bem, se você não está cuidando bem, se você vive estressado, se você é muito reativo ao estresse, isso vai ter um impacto muito grande. Por isso que a gente precisa realmente cuidar do emocional junto com o corpo, porque nós somos uma coisa só. E junto com a trimebutina, ele passou esomeprazol para ajudar naquele desconforto gástrico, para ajudar na azia e queimação. E eu já estava fazendo por conta própria, sou farmacêutica, gente, tá? Não se automedica em casa. Uso probiótico. E aí eu expliquei para ele como eu estava fazendo uso do probiótico, ele manteve. E esse probiótico, ele não conseguia me tirar da crise, mas ele conseguia diminuir o tempo de crise. Então, se com o probiótico eu ficava 2 horas passando mal no dia, sem eu ia passar 5. Então, eu comecei a ver uma vantagem em utilizar ele. Isso tudo pesquisando, estudando por conta própria. Mas lembrando, não façam isso por conta própria. Procura um profissional, procura um médico, farmacêutico, que eles vão ter uma base melhor para orientar vocês. E além de tudo isso, uma coisa que eu tenho que dar os créditos é a atividade física. Ela sozinha também não conseguiu reverter, mas assim, ela me ajudou muito durante esse período. Eu lembro que eu tava só o pó, e mesmo assim eu ia lá fazer uma esteira. Depois da esteira, geralmente, eu conseguia ir no banheiro, com aquela dificuldade toda, com aquela coisa toda, mas ainda assim era melhor do que ficar retida. Além de tudo isso, a atividade física é pra vida, tá, gente? Não é só por um tempo, nem só porque você tá com algum problema, mas ela foi uma aliada muito grande nesse meio tempo, até mesmo pelo psicológico, porque quando você tá em crise, você não consegue sair, você não melhora, ninguém te escuta, ninguém te ajuda, você começa a ficar meio, tipo, nossa, realmente deve ser coisa da minha cabeça. E a atividade física, ela teve um papel fundamental nisso. Então, como eu disse pra vocês, esse vídeo ele foi um relato pessoal, foi algo que aconteceu comigo, e eu trouxe para que você não ache que é coisa da sua cabeça, para que se você tiver algum sintoma, mas não é dor, não deixa para depois isso, até mesmo porque muitas das vezes sintomas mascarados, eles escondem um problema maior. Então, quando se chega a descobrir algo, já está pior. E é isso que a gente não quer. Então, assim, não ignore os sintomas, se vocês sentem alguma coisa do tipo. Qualquer coisinha que gere uma dúvida, constipação não é normal. A gente foi feito para ir no banheiro todo santo dia. E é uma coisa que ninguém gosta de falar, não sei porquê, até porque todo mundo vai, mas é uma coisa que ainda as pessoas têm vergonha de falar. Então, se você come fibra bem, se você bebe água bem, se você se alimenta relativamente bem, faz uma atividade física, não tem porquê você ficar 5 dias sem ir no banheiro. Não normalizem isso. Ai, gente, é isso. Eu tô ótima, graças a Deus, eu tô muito bem. Nós temos 15 dias de tratamento só, que já venceu, assim, 2 anos de sofrimento. Então, assim, procurem ajuda, não deixa isso parecer besteira, não deixa parecer frescura, porque geralmente não é. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém se identificou, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão aqui, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer ajudar vocês no que eu puder. Beijos, até a próxima!